Boa tarde, evoluentos e evoluentas. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar e incentivar você a começar a colocar ordem na sua casa, na sua vida. Na sua casa e na sua vida, de um jeito que você vai compreender o porquê, para quê, o como, e aí sim você vai conseguir colocar tudo aquilo que está uma bagunça em ordem, né, gente? Em ordem. Tudo que a gente for fazer na nossa vida, nós precisamos compreender que a ordem é um dos princípios para o sucesso, para o crescimento e para a prosperidade. Sem ordem não há progresso. Já diz a nossa bandeira brasileira. Sem ordem não há progresso. Bom dia! Boa tarde para quem está chegando, na verdade. Tudo bem, Soninha? E aí, gente, eu venho aprendendo não só com as técnicas de organização profissional, que é o Personal Organizer, mas também lendo a Bíblia, que nós precisamos aprender princípios específicos e especiais para a gente colocar ordem na nossa vida e na nossa casa. E quando a gente foge desses princípios, então eu vou falar primeiro dos princípios bíblicos e depois eu vou falar dos princípios técnicas de organização para você conseguir colocar ordem na sua vida e na sua casa. E, gente, é possível a gente colocar ordem na vida e na casa com esses princípios. Basta a gente agir, sair da inércia e começar a agir. E antes de começar a live, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo, se está dando para me ouvir. Coloca o número 1 que está ok, que vocês estão me ouvindo, ou coloca o número 2 que não está ok. Só para que eu saiba o que está acontecendo aqui, tá, gente? Coloca aqui para mim, Soninha, se tá dando para me ouvir. Eba, legal. Gente, e olha só, em Mateus 22:37 diz assim: a bagunça da casa e a bagunça do seu coração se instala quando você muda a ordem. A maneira que você trata esta ordem, estes relacionamentos, tem relação direta com o seu relacionamento com Deus. Muitas vezes a nossa casa está uma bagunça, a nossa mente está uma bagunça, a nossa vida está uma bagunça. Então, essa bagunça se instala na nossa vida e na nossa mente porque nós não entendemos princípios bíblicos básicos e, com isso, nós mudamos o nosso relacionamento com Deus e a nossa vida vira um caos. E como é, então, que nós precisamos organizar esse relacionamento conosco e com Deus, em primeiro lugar, para que eu consiga ter disposição, força, discernimento, para cuidar do resto da minha casa, da minha família, das minhas gavetas, dos meus acessórios. Como é que eu faço isso? O que eu preciso aprender? Gente, eu sempre estou com uma caneta na mão, né? Porque eu preciso fazer as minhas anotações aqui. Então, olha só, como é essa ordem? O que é preciso entender? É preciso entender que, aí eu vou entrar em um outro princípio básico da Bíblia que nos ajuda a compreender a bagunça da nossa vida. Colossenses 3:23 diz assim: tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Acontece, gente, que às vezes a nossa casa está uma bagunça, porque a gente acha que nós estamos organizando a nossa casa, a nossa vida, o nosso trabalho para o outro, para a família,
para o meu filho, para o meu marido, para a minha esposa. Na verdade, tudo o que fizerdes, fazei de coração e para o Senhor. Desde lavar uma louça, limpar o banheiro, fazer uma postagem para quem trabalha com mídias sociais, para quem trabalha com internet, fazer um cronograma de eventos, fazer um cronograma do seu cliente, tudo o que fizeres, fazei como se fosse para o Senhor. Este é o primeiro princípio. Um dos princípios que a gente não pode esquecer. Porque geralmente a gente faz as coisas para o outro, achando que é para o outro. Achando que é para uma empresa, achando que é para um amigo. Não, gente. Tudo que você fizer, você está fazendo para o Senhor. O Senhor teu Deus, seu Pai que te colocou na terra. Aí vem uma segunda coisa que a gente precisa entender antes da gente entrar na casa. É necessário que nós tenhamos um bom relacionamento com o Pai, numa ordem correta, para que Ele coloque bênçãos em nós, através de disposição, criatividade, espírito manso, espírito de tolerância, para que a gente deixe a nossa casa em ordem. E a gente precisa deixar a nossa casa em ordem, porque a nossa casa é o nosso templo sagrado. Se a nossa casa não está em ordem, se as nossas coisas estão uma bagunça, a gente não consegue trabalhar e não consegue ter prosperidade. Tem muitas pessoas que têm uma capacidade imensa de crescer, de se desenvolver, de ganhar dinheiro, e só não está conseguindo fazer isso porque a sua casa está uma bagunça. Está tudo em desordem. E isso faz com que a prosperidade se afaste, que os clientes, que o seu dinheiro, que tudo aquilo vá embora. Por quê? Porque isso se trata com o seu relacionamento com você e com Deus. Não adianta você acreditar, achar, e aí eu vou falar que isso aqui sou eu falando, tá, gente? A minha experiência, e o meu entendimento. Não adianta nós acharmos que nós vamos cuidar da vida se nós não tivermos um relacionamento com Deus. Não adianta. Não adianta a gente achar que a gente vai crescer, vai ganhar dinheiro. Nossa, vou prosperar sem ter um relacionamento com Deus e com você mesmo. Não adianta. Ontem eu fiz uma live falando sobre as chaves que travam a nossa vida, que tem extremamente relação com um dos princípios que está lá, que depois vocês vão no canal do YouTube do Hospital da Alma e assiste, tá bom? Mas é extremamente importante a gente entender princípio. Entender o princípio bíblico, aí a gente vai para o entendimento de princípios das técnicas, tá bom? Bom dia para quem tá chegando, boa tarde. E olha só, gente, isso aqui eu já falei numa live, mas é sempre bom a gente relembrar do porquê que nós temos essa bagunça na nossa casa e no nosso coração. E como é que a gente vai usar esse princípio e linkar com o outro princípio, que é o princípio, os 4 Cs da organização, que ele serve para tudo, gente. Para você organizar qualquer área da sua vida, e eu vou falar já já. Então, olha só. Em primeiro lugar, você precisa ordenar a sua mente, o seu psicológico, o seu coração, para seguir essa ordem, para, num segundo momento, você colocar as técnicas em prática. Então, a primeira coisa que você precisa fazer ao se levantar todos os dias, lembrando que a constância é que vai trazer para nós a prosperidade e que vai trazer a organização. É a constância, todos os dias, um pouquinho todos os dias e sempre, tá? A primeira coisa, você precisa ter um relacionamento com Deus. Como você acorda no seu dia? Você acorda orando? Agradecendo a sua vida? Fazendo seus pedidos? Cuidando dessa parte espiritual? Ou você já acorda reclamando, ai que saco o relógio, ai.
Às vezes a bagunça da nossa casa começa pela nossa língua. Nós amaldiçoamos as nossas coisas. Pelo jeito que a gente acorda e pelo jeito que nós tratamos a nossa casa. Então, a primeira coisa que Mateus pede, tenha um relacionamento com Deus logo de manhã. Acordou, ó, mãozinhas, em oração. Obrigado pelo dia de hoje. E, Senhor, eu preciso de disposição para cuidar da minha casa, da minha família, dos meus negócios, da comunidade e da igreja. Que assim seja. 5 minutos em oração. Pegou a visão? Depois, em segundo lugar, você precisa ter um bom relacionamento consigo mesmo. Cuidar de você. Porque não adianta a gente colocar ordem na casa descabelada, gente. Aí você acorda lá cheia de remela no olho, cheia de toda estranha, toda mal arrumada, não passa um batom, um gloss, um rouge, né? Não penteia o cabelo, não passa um desodorante que arruma a casa e acha que vai estar bem. Não vai estar bem. Não vai estar bem. Eu aprendi o seguinte, quer organizar a sua vida, a sua casa? Começa organizando você. Fica bonita. Eu me arrumo pra ir pra academia. Eu passo batom, às vezes eu passo até delineador. Eu me arrumo pra cuidar da minha casa. As meninas, mãe, você vai sair? Não, filho, eu vou fazer a faxina. Ah, mas você colocou tênis e você passou desodorante, passou perfume. Eu falei, eu mereço estar bem bonita pra cuidar da minha casa. Porque, gente, a maioria de nós, o que a gente mais quer é ter uma família em paz, uma casa harmonizada e pagar as nossas contas em dia. E se você já tem a sua casa, já tem a sua família, por que não se arrumar para isso? Para cuidar da sua casa e da sua família. Eu faço isso todos os dias. De domingo, às vezes, eu dou aquela relaxada, prendo o cabelo só um coque, mas um glossinho eu passo, né? Tenha um bom relacionamento com você em segundo lugar. Em terceiro lugar, você precisa cuidar das necessidades do seu marido ou da sua esposa. Verificar se está tudo bem, falar um bom dia, como você tá, colocar palavras de bênçãos para essa pessoa. Antes de organizar a sua casa, tá, gente? Porque a gente entra para organizar a nossa casa assim, né? Que foi? Bom dia o quê? Ah, você não tá vendo que eu tenho que arrumar a casa? Por que você não sai para ir trabalhar? Ai, que saco, viu? Já fiz muito isso. Muito. E aí ficava aquele clima ruim em casa. Aí eu precisava comprar alguma coisa para melhorar aqui o sistema da casa. Aí o marido já estava chateado porque eu já falei umas poucas e boas à toa. Por quê? Sei lá. Porque eu sou um espírito trevoso, sei lá. Não sei. Simplesmente porque eu não tinha um relacionamento bom comigo. Não tinha um relacionamento bom com Deus. Consequentemente, eu não tinha um bom relacionamento com o marido. Como é que eu quero organizar a casa, sendo que eu trato as pessoas e a mim mesmo desse jeito? Já parou para pensar nisso? Então, reflexão, vamos refletir. Depois, em quarto lugar, o que eu vou fazer? Se eu tenho filhos, eu vou verificar e dar palavra de bênçãos para os meus filhos, para a minha família. E vou falar, filho, eu te abençoo, que você tenha um bom dia. Ou, hoje a mamãe vai limpar a casa, vou cuidar das casas, eu preciso organizar a nossa vida. Então, eu queria que você compreendesse e tivesse a disposição para me ajudar. Cuida desta criança, ou desse adulto, ou desse adolescente. Se você tem. Se não, você pula para a próxima fase, que é cuidar da sua casa. E aí, então, não adianta você acordar louca, desesperada, como eu sempre fiz, não fazer uma oração, não cuidar de você, não cuidar do marido, não olhar para os filhos e já querendo colocar ordem na vida. Isso não resolve. Isso não adianta. Aí a sua casa vai estar maravilhosamente organizada e a sua vida familiar vai estar desgastada. E aí não adianta nada, gente, você ter a sua gavetinha com tudo arrumadinho, sendo que o marido não quer estar em casa, sendo que os filhos acham você uma chata, ou você um chato,
E o que adianta isso? Não adianta nada. Então, bora compreender esses princípios. Depois disso, a gente vai para casa. E aí a gente precisa começar por algum lugar. Então, você cuidou de Deus, você criou um relacionamento com Deus, criou um bom relacionamento com você, tá bonita, tá cheirosa, tá maquiada. Gente, se maquia, o que tem? A gente vai morrer, vai ficar pelancuda, vai ficar cheia de ruga. A gente já vai morrer feia, ninguém vai maquiar a gente no caixão. Vamos usar o que a gente tem, os rouges, as maquiagens. Vamos ficar bonita, vamos se embelezar para ficar em casa, para cuidar da vida que é a sua casa, que é a sua família. Por que não, né? Cuidou do marido, deu ali aquele chameio no marido, nos filhos, aí a gente vai para casa. E aí, quando a gente for para a casa, nós temos mais 4 princípios básicos da organização, que se você entender esses princípios, você não precisa contratar nenhum personal organizer, você não precisa fazer nenhum curso, se você realmente compreender esses princípios, e dessa forma você vai deixar tudo organizado. Agora você precisa pegar um papel e uma caneta para você anotar, que tem bastante coisas. Pega aí papel e caneta e não se esqueça disso. Primeiro Deus, eu, a minha família, os meus filhos, e agora, só agora eu vou para casa, organizar a minha casa. E a pergunta-chave, quando a gente vai colocar ordem na casa, e você pode utilizar esses princípios para colocar ordem na sua mente, é: tudo o que eu vou organizar, eu preciso? É necessário para mim? Faz parte de quem eu quero ser e me tornar agora? Tudo. Caneta, papel, lápis, geladeira, borracha, coisas do armário, guarda-roupa, despensa, tudo. Tudo que eu vou organizar. Eu preciso organizar este item? Por quê? É importante a gente pensar nisso, porque talvez esse item não seja algo para você organizar, seja algo para você descartar, doar, tirar dali. Para que você vai organizar algo que não faz mais sentido para você? É extremamente importante você pensar sobre isso. Num segundo momento, é importante você perguntar o seguinte: tudo que eu vou organizar nesta gaveta, por exemplo, que você escolheu uma gaveta para organizar. Tudo que eu vou organizar já está aqui comigo? Por exemplo, você vai organizar uma gaveta de calcinha. Todas as minhas calcinhas, as minhas lingeries, estão aqui ou estão espalhadas pela casa, em cima do armário, no sótão, na cozinha, sei lá, né, gente? Porque tem casa que é assim. Então, a primeira coisa que você precisa perguntar, por exemplo, que você escolhe organizar a sua despensa. Tudo que está na minha despensa, eu preciso? Porque às vezes a gente compra coisas, sei lá, que nem esses dias eu comprei farinha de rosca. Comprei farinha de rosca. E tava lá essa farinha de rosca enrolando lá na despensa. Rola para um lado, rola para o outro. Já tinha feito 3, 4, 5 mercados. E essa farinha de rosca tava lá. Aí eu olhei e falei, nossa, passou da validade. Isso aqui não se organiza. Isso aqui precisa ser jogado fora. É isso que a gente precisa pensar. E aí, uma outra coisa. Tudo está aqui. Todos os itens da despensa está aqui para eu organizar. Pensou nisso? Legal. Aí a gente vai para o primeiro princípio, que é o primeiro C. O primeiro C se chama consolidar. Anota aí, gente. Consolidar. Eu vou ler para você. Consolidar é o processo de planejamento da organização de um espaço que envolve algumas etapas.
Então, consolidar envolve algumas etapas. Quais são essas etapas? São 3 etapas. Estão anotando, gente? Primeira etapa, a avaliação. A avaliação é você buscar compreender o que você deseja para esse espaço. Você deseja praticidade? Você quer ampliar o espaço que você vai organizar? Você quer beleza no seu espaço? Você quer conservação no seu espaço? Então você precisa fazer uma avaliação. Primeiro, como eu quero? Avalia. Tchá, tchá. Imagina, começa ali a imaginar aquilo que você quer para esse espaço. Depois, ainda dentro da avaliação, é necessário você buscar informações técnicas e pessoais sobre aquele lugar que você quer organizar. Por exemplo, vamos continuar no exemplo da despensa. Eu quero organizar a despensa, eu avaliei e eu quero praticidade. Aí você precisa entender o que eu preciso para trazer praticidade para este espaço. Essa busca de informação é que você precisa ter para trazer a praticidade. Então vamos supor que no seu diagnóstico você entendeu que você precisa ter menos coisas nos sacos e tudo dentro das caixinhas ou dentro dos potes herméticos. Você conseguiu compreender que você precisa ter caixotes para colocar as categorias. Você conseguiu compreender que você precisa ter mais uma prateleira, porque às vezes a nossa despensa são altas, né? E aí você coloca item e fica aquele espaço vago no armário que você não usa. Então, de repente, você compreendeu que você precisa mudar as prateleiras, comprar mais uma, mudar as alturas para você ter mais espaço. Você, de repente, vai observar que você precisa mudar totalmente de local a sua despensa, colocar num lugar mais amplo e colocar itens que você não usa tanto neste local. Então, é buscar isso, buscar informação e entender a parte técnica, né? Tamanho de prateleira, se eu mudo de lugar, se eu não mudo, se eu vou precisar de caixas, se eu não vou precisar de caixas, se eu vou precisar comprar alguma coisa. Então, isso é importante você entender antes de organizar. Tudo isso é antes, tá? Depois, você precisa entender o seguinte: quem vai organizar e quem vai manter a organização. Como é que você vai fazer para manter a organização, definir o responsável também pela manutenção da organização desse espaço e, se possível, treinar a pessoa que te ajuda. Se você tem uma dona do lar, por exemplo, uma pessoa que te ajuda, você precisa treinar essa pessoa para ela fazer a manutenção. Você tem que pensar em tudo isso antes de sair organizando, gente. Porque senão você organiza e passa 1, 2, 3 dias, um mês, já está tudo bagunçado. Entendeu? Depois você precisa, ainda dentro da avaliação, definir o nível de complexibilidade das soluções dada. Por exemplo, vai ser difícil trocar essa prateleira? Eu vou precisar chamar muitas pessoas para me ajudar? Ou vai ser fácil? Eu mesma rapidinho vou ali na marcenaria, compro uma prateleira, furo e já consigo colocar. Qual que é o nível dessa complexibilidade? Por quê? Às vezes, dentro desse processo, a gente precisa solicitar o marido, a esposa, o filho, e aí a gente desiste porque é complexo o que eu quero fazer e eu preciso de ajuda e eu não tenho essa ajuda. E ali, às vezes, só naquele momento você já não conseguiu organizar a sua casa, porque simplesmente você percebeu que você precisa de apoio e do envolvimento de mais pessoas. E aí, com isso, você deixou de dar o próximo passo, que é começar realmente a colocar a mão na massa. Então, é necessário fazer esse ritual antes. Por quê? Veja bem, por exemplo, eu tenho um ambiente na minha casa que eu quero organizar, que é a minha lavanderia. Ela está organizada dentro do possível, mas ela não é funcional para mim. Então, eu quero que ela seja mais funcional. Fazendo essa avaliação, eu percebi que eu preciso ter um marceneiro, eu preciso mudar
a hidráulica da minha máquina, para que no momento que eu for colocar uma marcenaria ali, que é só uma tábua, gente, simples, ali já vai me trazer a funcionalidade que eu quero, que é passar a roupa na lavanderia e não mais na sala, no quarto, enfim. Mas para isso eu vou precisar de mais pessoas. E com isso eu escolhi que esse lugar vai ser o último. Por quê? Eu preciso deixar o restante primeiro, eu avaliei a minha casa, então aquilo vai ser por último, porque os outros não é tão complexo. Os outros eu dou conta, e aí com isso eu percebi que eu tive que fazer um orçamento, verificar como que vai funcionar, se eu vou ter que investir muito ou não, antes de começar a organizar. Então, consolidar é o planejamento. Você precisa planejar. Porque, gente, quem nunca já falou, ai, cansei de saco cheio dessa gaveta, ai, 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 ai. Tira tudo, joga tudo no chão, começa a organizar, daqui a pouco você volta tudo pro lugar, tá do mesmo jeito. Aí você fala, nem parece que eu organizei. Você até tira uma coisinha ou outra, até dá uma carinha mais organizada, mas passa um mês, tá tudo bagunçado de novo. Por que você não planejou? Você não entendeu o objetivo, o propósito daquela organização, daquela gaveta. E você precisa ter esse propósito. É praticidade? É espaço? É beleza? O que eu quero com isso? Tá? Parece bobo, mas faz total diferença para você pensar a respeito disso e fazer com sabedoria. Depois, ainda em consolidar, a gente vai para a segunda fase. A primeira fase é avaliar, a segunda, descartar. Anota aí, segunda fase, descarte. Depois que você avaliou, depois que você viu tudo, pensou, não é complexo, vou precisar de uma caixa, vou tirar algumas coisas, parará. Aí você vai para a segunda fase, que é o descartar. Nesta fase, você precisa compreender o seguinte: a frequência de uso dessas coisas, a utilidade dessas coisas, a faixa etária dessas coisas, a data que você adquiriu esse objeto, a conservação dessas coisas, o valor sentimental. Por quê? Tem coisas que a gente não consegue descartar porque tem um valor sentimental. Então, ok, manter. Mas tem coisas que passou da data de validade, não é possível mais ter. Mudou a faixa etária, sei lá, você está guardando uma chupeta, uma mamadeira na sua despensa. Porque o seu filho, porque meu filho mamou, mas agora já está com 6 anos. E você está lá guardando aquilo, você nem percebeu que passou da faixa etária do seu filho e você está lá com aquele objeto. Eu vi um dia desses aqui, minha filha está com 10 anos, eu tinha um negócio de colocar uma madeira lá e aquecer uma madeira. Falei, gente, já passou. E às vezes a gente não se dá conta, né? Quando você entende a frequência de uso, se é útil para você ou não aquilo, quando você faz esse entendimento, aí você começa a descartar aquilo que é útil e aquilo que não é útil. Isso faz parte da consolidação. A gente não organiza nada sem avaliar e descartar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. Descartou tudo aquilo que você não usa, que não faz mais sentido, passou da data de validade, não é mais conservado para você. Você nem usa mais aquilo, você precisa separar, né? Separar o que você vai doar para as pessoas, aquilo que não te serve pode servir para alguém. Você pode fazer uma doação para uma casa, uma igreja, uma casa espírita, uma ONG, né, um instituto. Você pode fazer isso. Ou você pode realmente jogar fora porque aquela medicação não vai dar para usar, e aí você precisa fazer o descarte direitinho no lugar certo, de preferência no posto de saúde ou numa farmácia, né? Não joga medicamentos e coisas tóxicas no lixo normal ou no lixo reciclado, porque isso faz mal para o nosso planeta. Então separa ali pilhas, às vezes você tem pilhas, eletrodomésticos e tal, que você não usa mais, separa. Hoje nos shoppings, quando você vai nos shoppings, tem aquelas casinhas assim que você coloca lá esses descartáveis. Não coloca no lixo, tá, gente? Isso é importante.
E aí você separa tudo aquilo que de repente não funciona. Você tem dois liquidificadores. Um funciona e o outro não. Para que você tem um liquidificador que não funciona? Ou você manda arrumar esse liquidificador e fica com dois, ou você faz uma doação nessas casas de eletrodoméstico. Doa, deixa que a pessoa arruma e vende mais barato para alguém. Não sei. Mas é importante você ter isso em mente, tá? Que você precisa fazer o descarte antes de qualquer coisa. Isso pode levar um processo de 1 ou 2 dias antes de você entrar para as próximas fases que eu vou falar aqui, tá? Para os próximos princípios. Então, tirou tudo, separou o que vai doar, separou o que vai consertar, separou o que é lixo, de preferência lixo reciclado, né, gente? Não vai colocar um papel junto com comida, coloca lá um saquinho só de papel, porque esse papel vira outro papel, vira papelão. Separa tudo bonitinho, conforme os seus princípios de Jesus. Por que a gente precisa estar nos princípios de Deus primeiro? Porque você não se relaciona com Deus de qualquer jeito. Você não vai servir Ele com qualquer prato, você vai servir com o melhor prato, se Ele aparecesse na sua casa hoje, não era assim? Se Jesus Cristo aparecesse na sua casa hoje, como é que você ia servir Ele? Como é que você ia preparar a sua casa? Pensando nisso, é dessa forma que nós vamos preparar a nossa casa para nós, porque nós somos deuses e a gente não faz de qualquer jeito. A gente separa reciclado, sim, de orgânico, separa papel com papel, lata com lata, separa, gente. Vamos deixar de ser preguiças espirituais, porque da forma que a gente trata o nosso lixo é a forma que a gente trata Deus. Porque Colossenses diz para nós: tudo que fizeres de coração, como se fosse para Deus. Separa o seu lixo. Isso é básico, tá, gente? Agora eu tô sendo mãezona mesmo de puxar a orelha, porque aqui em casa eu faço isso. Gente, não reciclado, não gosto de misturar nada, porque a natureza precisa do meu apoio, que é fazer essa separação, e ela precisa com certeza do nosso apoio, do seu também, tá? E aí, por último, olha só quanta coisa, hein, gente? Por último, ainda dentro da consolidação, a gente vai fazer a limpeza. A gente vai retirar todas as impurezas e deixar o nosso espaço físico limpo, asseado. Dentro do Feng Shui, a gente faz a limpeza física e a limpeza espiritual e mental. Como isso, Érica? Como que eu faço essa limpeza? Espiritual e mental. Vamos supor que você está organizando a sua gaveta, uma gaveta. Então, você tirou tudo, você descartou e você agora precisa limpar. Você vai pegar um detergente, uma buchinha e vai limpar o físico. E o espiritual e mental? Vai depender da sua religião. Se você for evangélico, você pode jogar um pouquinho de óleo, ungir um paninho com óleo e passar e fazer uma oração na sua gaveta. Se você for da religião que trabalha com ervas, essas coisas, você pode ali colocar o seu óleo aromatizado ou sua essência num paninho seco e passar ali na sua gaveta. Se você é cristão da igreja, você pode colocar água benta num paninho e passar na sua gaveta. Faça uma limpeza espiritual também. Se você gosta de incenso, dá uma incensada ali na sua gaveta. Purifique esse ambiente antes de voltar com as suas coisas no local. Eu gosto muito de usar a cânfora, porque a cânfora ela tem uma determinação de quebrar miasma. Então, como eu faço? Aquelas pedrinhas de cânfora, gente, que vende na farmácia, coloco uma pedrinha dessa num borrifador com álcool, ela dissolve. Assim que eu faço a limpeza física, eu pego um outro pano, coloco a cânfora nesse pano, borrifo assim, bem umidinho, assim, só para ficar o cheirinho, passo nessa gaveta. Gente, eu não sei explicar para vocês o que acontece, mas eleva tanto o astral desse espaço que é só você fazendo mesmo para você entender. Tem hora que eu uso a cânfora, tem hora que eu uso a água benta, tem hora que eu uso a água de alfazema,
Então, cada hora eu uso uma coisa. Quando meu pai estava vivo, ele era evangélico, ele me dava o óleo e eu misturava o óleo com a água benta e passava nos meus espaços, tá? Então, você precisa compreender. Mas, Érica, eu não quero fazer assim. Tem problema? Não, não tem problema. Mas é importante, né? É importante você trabalhar o espiritual junto com o físico. Entenderam? Esse é só o primeiro princípio. Quanto tempo a gente tem aqui? Mais uns 10 minutos. Este é o primeiro princípio, consolidar. Então, eu vou avaliar, eu vou descartar e eu vou limpar. Aí, agora eu vou para o segundo princípio. Categorizar. Esse é o segundo, anota aí. Categorizar. Categorizar significa organizar todos os seus itens em categorias. Isso significa que nada pode ficar misturado com nada. Tudo precisa ter o seu lugar, a sua morada. E aí, gente, para quem trabalha com constelação familiar, terapeutas de plantão que querem organizar a sua casa, existe um princípio do Marshall não, como que é, gente? Bert Helling, que ele fala: tudo precisa ter ordem. Sem a ordem não há o amor. Sem a ordem não há o amor no sistema familiar. Nós precisamos compreender quem veio primeiro tem mais força. Na nossa casa é a mesma coisa. Se nós não entendermos as categorias e as funções das coisas, a gente não cria uma energia de amor na nossa casa. E o que seria isso, gente? Então, por exemplo, coisas de cozinha. Panelas ficam só com panelas, a gente já sabe disso, né? Mas se você olhar bem na sua casa, vai ter um monte de coisa aí misturada. Não vai estar muito em ordem aí, não. Porque antes de aprender isso, a minha casa era arrumada. Mas era bagunçada, porque eu não sabia onde estava a toalha de mesa de Natal. Por quê? Sei lá, a hora estava num sótão, a hora estava em outro lugar. Então, colocar categorias é extremamente importante até para a sua mente funcionar melhor. Por exemplo, eu vou ter uma categoria só de coisas de Natal. Tudo que é de Natal mora nesse espaço. Guardanapo, toalha, mesa, árvore de Natal, enfeite, prato, copo, tudo de Natal mora aqui. Então, é uma categoria Natal. O que vai acontecer quando chegar o Natal? Você já sabe que mora ali, você vai ali, vai pegar, montar suas coisas, arrumar a sua casa, sem problema nenhum. Agora, quando você coloca a toalha de Natal junto com a toalha do Ano Novo, junto com a toalha do dia a dia. Aí uma caixinha com as bolinhas fica em tal lugar. Uma caixinha com outro negócio fica em outro lugar. Os pratos fica tudo misturado. Na hora que chegou o Natal, meu amigo, minha amiga, até você saber aonde que tá tal coisa, você perdeu tempo. Então, a ideia em categorizar é montar as famílias. Quando você monta as famílias das coisas, você tem ordem na casa. E aí, quais são essas famílias? Famílias dos eletrodomésticos, das panelas, das joias, da cozinha, das roupas, das calcinhas, dos perfumes, de produtos de cabelo, de tudo, de medicação, produtos para higiene pessoal, negócio de ferramentas, tudo precisa ser assim. Recentemente eu fui fazer uma organização na casa de uma amiga, e aí o que a gente percebeu? Morava em vários lugares a mesma categoria. Categoria higiene pessoal, tinha no banheiro, tinha no quarto 1, tinha no quarto 2, tinha na sala, tinha na cozinha, tinha na bolsa. Ou seja, a pessoa nunca sabia onde estava aquela categoria. Quando a gente pensou, vamos colocar todas essas categorias em um único lugar? Vamos colocar a casa dos produtos pessoais? Ali acaba a bagunça. Ali acaba a bagunça mental, gente. Uma outra coisa que a gente determinou nessa organização. Vamos organizar todas as fotos em um único lugar?
Porque tinha foto no quarto 1, no quarto 2, na sala, na bolsa, embaixo do tapete, embaixo não sei da onde. Vamos deixar as fotos juntas? Quando você sentir vontade de olhar as fotos, você já sabe que está todas aqui. Categorizar. E ficou tudo mais simples, porque a família inteira entendeu que ali é o lugar da morada das fotos da casa. E ali acabou a confusão mental. Lembra que Mateus diz que a bagunça da nossa casa e do nosso coração se instala quando a gente não tem a ordem ou quando a gente muda a ordem? E categorizar a nossa casa, categorizar tudo, faz com que a gente tenha ordem. Exemplos de categorização. Função, o que funciona com o quê? Formatos, volumes, material, texturas, cores, densidade, peso, utilidade, proprietário. Gente, a minha filha tem, por exemplo, a minha filha mais velha, ela tem intolerância à lactose. Dentro da geladeira tem uma caixinha só de produtos sem lactose para ela. Então, ali mora os produtos para a saúde dela. Iogurte, requeijão, Danone, manteiga, parará. Dela, proprietário seria isso, tá? Por exemplo, dentro do meu banheiro, do estoque do banheiro, tem uma caixa só com as minhas coisas. Coisas da Érica, ninguém mexe. Coisas da Isabelle, coisas da Isadora e por aí vai. Proprietário seria isso. E não deixar todas as coisas de todo mundo juntas, tá? Outra coisa que você precisa categorizar: periculosidade. Às vezes nós, pais e mães, não pensamos nisso. Aonde vai morar as tesouras e as facas da casa? Tem que ser num lugar que não dá acesso às crianças, por exemplo. Que elas não podem ser fácil para elas pegarem, nem subir num banquinho ser fácil. Precisa estar ou numa caixa, ou numa gaveta bem fechada, ou numa caixa com tampa dentro de uma gaveta bem fechado, para que elas não tenham acesso. E pode ser outros tipos de periculosidade. Tem pessoas que têm arma em casa, né? Não pode deixar em qualquer lugar, tem que deixar num lugar fechado, bem guardado, né? Faca, os objetos de luta, que pode ser perigoso, então tem que deixar num lugar separadinho. Frequência de uso e por aí vai. E por aí vai. E aí, gente, olha só. Um dia eu fui organizar uma casa de uma pessoa que que o marido tinha muitas gravatas, ele usava roupa social. E aí as gravatas moravam, tipo, na gaveta da cueca, por exemplo. Aí a camisa morava em um outro armário e o terno morava em outro. Olha que confusão para esse marido achar as suas gravatas, a sua camisa e o seu terno. E aí eu pensei, por que a gente não deixa tudo junto? As camisas, os ternos e a morada da gravata ali, ó. Pra ser fácil pra pessoa chegar e olhar. Essa blusa vai combinar com essa gravata, com esse terno e pronto. Pronto. Quando a gente fez isso, acabou o problema. Acabou o problema, a pessoa não ficou mais atrasada, não ficou estressada. Por quê? Porque a gente compreendeu, fez uma análise, né, uma avaliação, primeiro, para entender que essa moça, esse casal, eles queriam praticidade, independente da beleza. Então, não estava organizado tudo junto, porque não era tão bonito assim, colocar tudo junto do jeito que a pessoa colocou. Não era tão bonito, mas era prático. Então, às vezes, nem sempre o bonito vai ser prático, tá? Mas ficou legal, a gente comprou um acessório para colocar gravatas, a gente pendurou lá, nós mesmo, pegamos lá a chave de fenda, penduramos no guarda-roupa, pronto, colocou as gravatas ali, a pessoa ficou feliz, rapidinho resolveu o problema. Entendeu, gente? Por isso que é importante fazer o primeiro passo, que é a avaliação, porque aí você consegue entender e compreender a sua casa. E aí, quando você categoriza e entende que cada coisa tem a sua morada, a sua casa, acabou a bagunça.
Porque aí você vai colocar lápis morando com lápis, absorvente morando com absorvente, produtos de higiene pessoal com produtos de higiene pessoal, tudo que é de Natal, tudo que é de Ano Novo, tudo que é de Páscoa, tudo que é roupa fica num lugar. Uma vez eu fui fazer a organização na casa de uma outra pessoa, que era assim, essa pessoa usava muito roupa de praia, porque ela tinha uma casa na praia e ela ia uma vez por mês. Só que os acessórios de praia morava um pouco dentro do guarda-roupa 1, um pouco dentro do guarda-roupa 2, que era no outro quarto, e um pouco dentro do guarda-roupa 3, que era num terceiro quarto. E ela nunca sabia onde estava aquele biquíni que ela queria usar. Aí eu falei pra ela, e gente, a gente não pensa nessas coisas, tá? Aí eu falei pra ela, por que que nós não colocamos todos os biquínis, maiôs, acessórios de praia, óculos de sol, protetor solar, guarda-chuva, não sei o que do sol, tudo em um único lugar. Aí a pessoa, bingo, verdade, não pensei nisso, eu também não tinha pensado antes de fazer o curso. Compramos uma caixa, organizamos todos os biquínis, todos os maiôs, todos os óculos escuros, todos os acessórios de praia, pulseirinha, chapéu, boininha no único lugar. Pronto, acabou a confusão. Entende, gente? Acabou a bagunça porque ela entendeu a ordem. Tudo bem? Tô me estendendo muito? Falta só mais 2 princípios e aí se você entender isso, eu quero que você faça um comentário aqui pra mim ou me marca quando você começar a colocar a mão na massa, porque eu quero ver se essa live ajudou você em alguma coisa. E aí, beleza, fizemos o primeiro C, consolidamos tudo, avaliamos, descartamos e limpamos. Fizemos o segundo C, nós categorizamos tudo, entendemos como a casa funciona, entendemos que tudo tem que ter o seu momento de morar, sua moradia. Legal? Entenderam isso? Já está ajudando muito. Legal. Depois que eu fiz isso, eu vou para o terceiro passo. O terceiro C se chama concretizar. Coloca aí, concretizar. Gente, é quase uma aula do meu curso, isso que eu tô falando para vocês, é quase uma aula. A concretização significa identificar os espaços ou os objetos seguindo um critério lógico, fácil de entender. Para isso, é necessário usar recursos de identificação, como etiquetas, fotos, desenhos ou cores, e até mesmo caixas. Então, por exemplo, concretizar você foi organizar sua despensa, você entendeu que você tem muitos sacos, 3 sacos de arroz lá, 2 sacos de feijão, que se você comprar um pote, você pode colocar todos os sacos ali de feijão ou de arroz e vai ficar mais organizado. Você entendeu isso? Você colocou esse pote de feijão, todos os feijões? Ok. Como você vai identificar que esse pote é de feijão? Como que a sua família vai identificar? E aí, nesse momento, entra as etiquetas ou os desenhinhos que você pode imprimir e colocar lá. Feijão, porque você pode ter um pote transparente que não precisa disso, mas você pode ter um pote não transparente de acrílico, de alumínio, que você gostou muito, e as pessoas não sabem o que é que tem ali dentro. Quem nunca passou por isso? Aqueles potes da Tupperware, graças a Deus que a Tupperware tinha escrito lá, né? Feijão, sal, café, arroz, tarará. Mas tem alguns potes que não é da Tupperware que a gente compra, que não tá escrito nada. E às vezes é tudo branquinho, rosinha, sei lá. E aí, para você não perder tempo, você precisa colocar o nome, né? Colocar uma cor, enfim, identificar de alguma forma, para ficar fácil para todos arrumarem aquilo. E, gente, isso é muito sério, porque eu vou falar para vocês.
Uma época aí eu comprei vários potes transparentes, aí eu coloquei farinha de rosca em uma, coloquei farinha de mandioca crua em outra, farinha de mandioca normal, sem ser crua, em outra, e coloquei farofa temperada em outra. As cores quase igual, textura não muda muito. Quem não entende, já aconteceu aqui em casa da gente fazer farofa com farinha de rosca, porque achou que era farinha de mandioca crua, porque não tinha a identificação. Depois que eu entendi isso, eu falei, lógico, é claro, preciso colocar identificação. E aí eu coloquei lá, farinha de rosca, serve para isso, isso, isso. Farinha de mandioca crua, farinha de mandioca torrada, farofa temperada, para ficar fácil, para as pessoas entenderem, né? Uma vez também eu fiz a besteira de colocar num pote um produto branco, que era xilitol. No outro pote, eu coloquei eritritol, que era um outro tipo de adoçante. E num outro pote, eu coloquei bicarbonato de sódio. Aí, né, eu mesma não prestei atenção, com pressa, abri o bicarbonato, fui adoçar lá o meu café. Começou a explodir o meu café. Falei, ai, Erika, presta atenção, não é bicarbonato. E aí eu tive que identificar para fazer o negócio andar. Então, precisa identificar. E às vezes, gente, nós somos dislexos. Os nossos filhos, o nosso marido precisa de uma orientação. Entendeu? Porque você vai organizar ali, daqui a pouco ele vai estar colocando a cueca no lugar da meia. E se você tem uma gaveta organizada, por exemplo, aqui você coloca uma etiqueta, amor, aqui fica só as cuecas, fica nessa fileira aqui, ó. Cueca aqui, ó. Ó. Tô direcionando. Aí aqui, ó, meias. As meias ficam aqui, ó. Não vai colocar meia do outro lado não, que aqui é as meias, ó. Aqui fica as roupas de dormir, ó. Colocou aqui, ó, roupa de dormir. Não é em qualquer lugar. Roupa de dormir aqui, meia aqui e cueca aqui, numa mesma gaveta. Você separa por visualização. No curso, eu ensino vocês a fazerem isso. E qualquer personal organizer que você contratar ou você assistir um vídeo por aí, você vai ver que eles concretiza, coloca etiqueta. Etiqueta. Olha só, a Sheila, eu já fiz isso com bicarbonato, porque não estava identificado. Gente, a gente faz isso mesmo. Uma vez também eu fui lavar roupa, então eu tinha o bicarbonato e tinha lá o Vanish. Coloquei nos potinhos, mas esqueci de identificar, né? E era para eu usar o Vanish e eu usei o bicarbonato. Ficou um salseiro na minha máquina. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Então é importante a gente concretizar, tá? Concretizar, identificar tudo que você quer organizar dentro da sua casa para facilitar. Por exemplo, esses dias eu comprei várias cestinhas dessa aqui, ó. Só para dar um exemplo. Várias cestinhas dessa. E coloquei cada item no meu escritório. Coloquei uma cesta com apontador, não sei o que, outra cesta com lápis, não sei o que, e a outra cesta com grampeador, parará. Aí eu estava com pressa, eu precisava de um grampeador e todas as cestas iguais. Aí eu bati o olho e falei, meu Deus, eu vou ter que olhar uma por uma, porque eu esqueci de identificar. Se eu tivesse identificado lá, coisas de lápis, coisas de grampeador, seria rápido e fácil, eu não perderia tempo, né? Simplesmente eu ia pegar a cesta certa, não ia ter que ficar olhando as três. Então, extremamente fundamental, se você quer ter tempo para cuidar de você e ter uma casa organizada, é realmente concretizar, tá, gente? E por último, e não deixa de ser importante, que é o quarto princípio, o quarto C, e aí a gente encerra o conteúdo de hoje, tá? Que é o conservar. Porque não adianta, né, gente?
Você vai arrumar tudo, deixar tudo bonitinho, tudo alinhado. E aí? E para conservar? Por isso que nós temos que identificar as coisas. Porque na hora que chegar o marido, o filho desavisado, e quiser colocar qualquer coisa em qualquer lugar porque não sabe, você vai falar, não amor, abre ali a gaveta, tá escrito uma caixinha, queijo ralado. É ali que mora o queijo ralado, coloca ali. Olha, produtos de lavar o banheiro, fica nessa caixa, tá? O filho chegou, mãe, preciso fazer uma coisa, onde que tá tal coisa? Filho, tá na caixa que tá escrito XYZ. Identificar é para isso, para você poder conservar. E aí, a conservação é manter a organização com disciplina e rotina e agendar revisão dessa organização quando se deparar com algumas situações. Por exemplo, vamos supor que você organizou e você não se adaptou com aquela caixa ou com aquela ferramenta ou com aquela prateleira. É importante você readaptar, mudar, né? Vamos supor que chegou alguém ou algum hábito novo começou a ser adquirido pela família. Então chegou um bebê, você casou, reformou a casa, a sogra vai ficar com você um período porque vai cuidar da saúde, chegou novos objetos, chegou novas roupas, você está cuidando de um pai e de uma mãe, então de repente o jeito que você tinha organizado sua casa estava tranquilo, agora você tem que sair mais vezes, ou seu pai, sua mãe fica mais com você, você tem que mudar. Então, olhar para isso é extremamente importante para você verificar se é possível manter a conservação ou se você tem que fazer mudanças na organização da sua casa, tá? Uma outra coisa que é importante, às vezes a gente deseja renovar. Na minha cozinha, por exemplo, eu já renovei 3 vezes. Eu comprei caixinhas mais simples, aquela de R$1,99, que a gente compra assim baratinho de plástico, assim bem baratinha mesmo, transparente, comprei. Aí coloquei, mas aí eu comprei vários tamanhos diferentes, aí cores diferentes, não estava combinando com nada. Eu falei, ai gente, pra que eu gastei dinheiro com isso, meu Deus. Aí eu fui lá, comprei outras um pouquinho melhor, mas também não fiz as medidas, não foi legal. Eu falei, meu... Érica, presta atenção, você já sabe. Falei, quer saber? Vou gastar um pouquinho mais e vou comprar aquelas de acrílico transparente, todas do mesmo tamanho. Eu vou comprar uma por mês até eu ter a coleção inteira. Às vezes a gente vai precisar reorganizar por conta disso. E aí quando eu fiz essa mudança, essa renovação, eu percebi que a conservação se manteve melhor. Por quê? Porque além de identificar, ficou transparente, ficou todas do mesmo tamanho. Né? Algumas menores eu consegui encaixar uma em cima da outra, então eu economizei espaço. E isso trouxe facilidade para mim. E isso entra nessa segunda situação, que seria adequar novas tecnologias, novos produtos para aumentar a praticidade e a eficiência da organização. Então, conservar, além de você manter uma rotina, montar uma rotina, ter disciplina e revisar, é necessário você entender, será que eu quero uma tecnologia nova? Será que eu quero renovar? Será que chegou um bebê, chegou alguém diferente aqui que eu preciso mudar algumas estratégias? Então, o conservar é isso, é você ter sempre esse olhar. Então, vamos lá para os 4 Cs para a gente encerrar a live, que eu já estou aqui há 1 hora. Primeiro C, primeiro princípio, consolidar. A consolidação você vai avaliar, descartar e limpar. O segundo C, você vai categorizar, você vai encontrar as casinhas de cada item da sua casa. O terceiro, você vai etiquetar tudo, identificar, né, pontuar através de cores, através de caixas específicas, através de nomes, através de desenhos ou fotos. E por último, você vai montar uma rotina de organização e de disciplina para que a sua casa inteira fique organizada. Quanto tempo você vai demorar para conseguir fazer isso na sua casa? Aí eu vou falar uma coisa para vocês
na minha experiência, vai depender do seu relacionamento com Deus. Nossa, Érica, o que tem a ver isso? Não tem nada a ver. Tem a ver. Porque se você, no momento que você estiver ali, antes, né? Começa no antes. Acordou, fez uma oração, pediu discernimento, pediu disposição. Vai louvar ali a Deus, você já vai receber uma energia espiritual diferente. A sua mente já vai estar diferente. Aí você foi lá e se arrumou, passou um batom, uma água de cheiro, prendeu o cabelo, colocou um brinquinho, você já vai se sentir melhor. Porque tudo isso aqui não funciona se você não agir, certo? Beleza. Aí você foi lá, deixou a família em paz. Né? Porque, gente, a mulher, quem destrói a casa, muitas vezes somos nós, tá? Abafa o caso, a gente vai falar isso lá na CNV, que depois eu vou convidar vocês. Porque a nossa língua é... Bom, deixou a família em paz, filho em paz, marido em paz. Tá bonita, tá cheirosa, tomou seu café, conversou com Deus. Vai depender disso. Essa disposição emocional e espiritual é que vai mostrar para você se você vai conseguir fazer isso em 1 mês, 2 meses, 6 meses. Não sei, eu demorei 6 meses. 6 meses para colocar a minha casa em ordem. 6 meses, mas eu fiz tudo errado. Eu acordava reclamando, já falando, meu Deus, eu acordei atrasada, marido vai embora logo porque eu preciso arrumar minha casa. Minhas filhas chegavam, eu, pelo amor de Deus, não me enche o saco, coma banana, coma qualquer coisa. Eu fiz tudo errado. Hoje não. Hoje eu já tenho esse discernimento. Então eu acordo, faço uma oração, me arrumo. Algumas pessoas falam, por que você se arruma para ficar em casa? Eu falei, não me arrumo para ficar em casa. Eu me arrumo para trabalhar. Eu me arrumo para mim. Não interessa se eu tô em casa, se eu tô indo na academia, se eu tô indo no mercado. Eu me arrumo para mim. Me arrumo porque eu quero olhar no espelho e me sentir bonita. Depois que eu entendi isso, hoje eu faço as coisas num piscar de olhos. Muito fácil, muito rápido, tranquilo, sem estresse, porque tudo que eu estou fazendo não é para o outro, é para Deus. Para Deus me honrar, para eu honrar a minha família através desse mimo, desse cuidado. Entende isso, gente? Então, assim, eu quero incentivar vocês a pegar as técnicas, unir com os princípios e cuidar da sua vida, organizar a sua vida. E aí você pode começar tanto pelo mais fácil quanto pelo mais difícil. Depende da sua energia e da sua disposição. Eu comecei pelo mais difícil, que era o meu guarda-roupa. O meu guarda-roupa estava uma zona rural. Eu não entendi o que tinha ali, onde estava a blusa de frio, onde morava o quê, não entendia nada. Comecei pelo mais difícil. Mas, por que eu comecei pelo mais difícil? Eu comecei pelo mais difícil porque eu pensei, se eu conseguir organizar o meu guarda-roupa, o resto eu vou organizar com mais facilidade. E realmente foi essa a estratégia que eu usei para mim, deu certo. Mas tem pessoas que precisam começar pelo mais fácil. Uma gaveta, a mais pequenininha. Viu que conseguiu? Vai aumentando a dificuldade. Vai para a segunda gaveta um pouco mais desafiadora. Vai para a terceira um pouco mais desafiadora. Vai para o guarda-roupa que é mais desafiador ainda. E quando vê, você já colocou a sua casa em ordem, a sua vida em ordem, a sua mente em ordem, a sua família em ordem. Por quê? Porque você cuidou de você em primeiro lugar, depois você cuidou da sua casa. Então não adianta você estar descabelada, sem passar um desodorante, com a cara toda amassada, cheia de remela, o cabelo pra pentear, toda esquisita, esculhambenta, querer arrumar a sua casa. Não, gente, não faz isso não. Acorda, passa um batonzinho, põe um gloss, põe aquele shortinho que se qualquer pessoa chegar e o marido chegar, ele vai falar, que bom, que legal, tô gostando do que eu tô vendo. E pra você, na hora que você passar no espelho lá, toda suando,
você olhar e falar, nossa, você tá bonita hoje, né, menina? Mua pra você. É isso que vai fazer você conseguir fazer com mais facilidade, com mais alegria, a organização da sua casa. Então, comece pelo mais fácil ou pelo mais difícil. Mas não se esqueça de colocar a ordem. Primeiro Deus, você, seu marido e filhos e depois a sua casa. Tá bom, gente? Espero que essa live tenha contribuído para incentivar você a organizar a sua vida, organizar a sua casa, organizar o seu lar. E eu gostaria muito que você pudesse ou compartilhar isso com os seus amigos e familiares, ou fazer um comentário aqui quando você terminar, quando você começar. Manda uma mensagem aqui pra mim, Érica, eu tô conseguindo, ó. Ó como eu tô bonita. Tô maquiada. Olha como eu tô chique e cheirosa pra cuidar da minha casa. Eu já orei a Deus e tô pedindo disposição aqui para deixar aqui tudo da minha casa bonito. Entendi os princípios, anotei. E se não anotou, essa live vai estar gravada e vai estar salva em várias redes sociais. Só você assistir de novo, vai anotando, vai entendendo e vai colocando a sua vida e a sua casa em ordem, tá bom? Nunca se esquecendo do principal, que é colocar bênçãos na sua casa através de oração. Tá bom, gente? Então é isso que eu queria falar hoje para vocês. Um beijo no coração de vocês. Esse final de semana estaremos no Retiro do Sagrado Feminino, no Chácara do Coração. Fica aí de olho nas redes sociais que a gente vai postar aí algumas coisinhas do espaço para vocês se deliciarem aí com esse momento. E eu já convido vocês para o próximo Retiro do Sagrado Feminino. Por quê? Porque até para a gente cuidar da nossa casa, nós precisamos estar bem internamente. E o Sagrado Feminino ajuda você a estar bem internamente. Porque também não adianta você passar um batom e olhar pra você e falar, nossa, que ridícula, nossa, meu Deus, quem é você? Não. A gente precisa passar e buscar aquela essência. E às vezes a gente vai precisar de ajuda, né? E o Círculo de Mulheres ajuda muito a gente a se encontrar como mulher, como feminina, como protagonista da nossa vida e de boa, com tranquilidade. Tá bom, gente? Então, beijos no coração de vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. Beijos.